O novo governo norte-americano, que vai tomar posse em 20 de janeiro, começa a tomar forma. O presidente eleito, Donald Trump, anunciou novos nomes da administração. Entre os nomes mais recentes está a confirmação de Marco Rubio para secretário de Estado. O cargo é equivalente ao ministro das Relações Exteriores no Brasil. No começo da campanha, o senador chegou a ser cogitado para ser vice-presidente. Rubio é conhecido por ser um crítico severo da China, opositor ao governo de Cuba e Venezuela e forte defensor de Israel. Trump também escolheu Matt Gaetz como procurador-geral. Ele tem 42 anos, foi deputado federal pela Flórida e se destacou como um dos principais apoiadores de Trump na classe política. Apesar da indicação, a nomeação depende de aprovação do Senado. Matt é conhecido por integrar a ala extremista do Partido Republicano e, em 2020, foi um grande negacionista do resultado das eleições. Já a ex-congressista democrata Tulsi Gabbard foi escolhida como diretora de inteligência nacional. Ela será responsável por comandar as agências que compõem a comunidade de inteligência do país, incluindo CIA, NSA e FBI. Gabbard abandonou o Partido Democrata em 2022 após ser chamada de possível cavalo de Troia. Esse ano, ela se filiou ao Partido Republicano. Quem chega para fazer uma análise é o Bruno Pasquarelli, que é doutor em ciência política e professor da Universidade Federal de Campina Grande. Bruno, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Por esses nomes, que foram anunciados, agora sendo confirmados, a gente dá a entender que vai ser um governo linha dura, hein? Kelly, boa tarde, um prazer enorme estar com vocês. A gente observa através dessas nomeações, o que o Trump está tentando trazer é mais lealdade ao seu entorno. Então nós temos, no caso do Marco Rubio, ele tem uma postura anti-China, uma postura anti-Venezuela, anti-Irã, uma postura muito crítica à esquerda em geral, e uma postura muito parecida com a do Trump em relação ao seu posicionamento na guerra Rússia-Ucrânia. O Rubio já deu declarações que ele gostaria de uma saída negociada para esse conflito, e uma saída negociada no momento significa uma perda muito grande para a Ucrânia, que perderia seus territórios, e por isso o próprio Zelensky não vê com bons olhos a indicação do Rubio. A Tulsi Gabbard, ela tem uma trajetória interessante, ela era do Partido Democrata, depois ela passa a ser agora se torna uma republicana e ela passa aos poucos a contestar as principais pautas democratas. Então isso traz também um componente bem interessante para o Trump ter colocado ela no governo. E por fim o Mark Gaetz, que como bem falado na reportagem, ele é da linhagem ainda mais conservadora do Partido Republicano. É um aceno, novamente, que o Trump faz a essa ala mais radical, no sentido de garantir a sua lealdade. Porque a gente vê no primeiro governo Trump que ele tinha ainda, dentro do Partido Republicano, uma certa oposição. O que ele está tentando nesse início é manter os principais postos a partir do aspecto de lealdade, de sempre trazer aqueles mais próximos a ele para os cargos, porque, afinal de contas, ele foi eleito com um grande percentual de votos, isso traz mais legitimidade para ele também. Pois é, e ainda nesse sentido, olha essa notícia. Donald Trump vai ter grandes aliados no Congresso. O Partido Republicano manteve a maioria na Câmara dos Representantes e, dessa maneira, vai controlar todo o Congresso. Depois de vitórias na Califórnia e Arizona, os republicanos conseguiram os 218 assentos para controlar a casa. O partido de Trump já havia conquistado o Senado na semana passada, depois de 4 anos de domínio dos democratas. Com esse resultado, Donald Trump deve ter mais facilidade para implementar promessas de campanha. Entre elas, a deportação em massa de imigrantes ilegais e tarifas contra produtos importados, especialmente da China. Bruno. Exatamente, Kelly. A gente observou, com essa eleição do Trump, que foi uma vitória maiúscula do Trump, não somente no colégio eleitoral, mas no voto popular e também nas casas dos representantes. Então, na Câmara dos Representantes e também no Senado, Trump conseguiu maioria, assim como ele já tem maioria também no Supremo, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, o Trump ele vai ter, sim, mais facilidade de aprovar projetos, mas lembrando, daqui 2 anos nós teremos novas eleições para a Câmara dos Representantes. Então, pode acontecer dele perder essa maioria.
Então ele vai ter que investir muito pesado nesses 2 primeiros anos de governo dele, porque daqui 2 anos tudo pode mudar, esse é o primeiro ponto. E também ele vai precisar negociar também com os democratas para aprovar medidas mais pontuais, principalmente questões migratórias, né, pautas ambientais também. Ele vai ter que ter uma negociação com o Partido Democrata, porque apesar de ser uma maioria do Partido Republicano, não é uma super maioria, como a gente fala, né, que seria basicamente em torno de 60% das cadeiras. Não existe essa super maioria. Então é necessário sim ter negociação, o que não significa que ele vai ter mais dificuldade. Ele vai, pelo contrário, né? A tendência é que ele tenha realmente mais facilidade para aprovar os seus projetos, principalmente nesse primeiro ano de governo, que a gente chama de lua de mel, né? O primeiro ano tende a ser mais benéfico para quem acabou de ser eleito e principalmente para quem foi eleito com a vantagem que ele teve no colégio eleitoral e no voto popular. Então a tendência é sim ele conseguir passar alguns dos seus grandes projetos nesse primeiro ano de mandato. Agora, Bruno, o estado da Pensilvânia informou que vai fazer uma recontagem dos votos para senador. A diferença entre os 2 candidatos foi de quase 28 mil votos, o equivalente a meio ponto percentual. A legislação estadual determina uma nova contagem em casos de disputas apertadas. A recontagem só não vai acontecer se o candidato democrata que perdeu as eleições abrir mão do processo, mas ele ainda não reconheceu a derrota, o que pode indicar que ele aguarda a nova apuração. Ainda não há um prazo para a conclusão da recontagem. Veja, são curiosidades que a gente sempre vai acompanhando das eleições americanas. Né, Bruno? O sistema norte-americano, Kelly, é sempre importante relembrar, ele tem uma particularidade, porque cada estado define como vai ser a sua própria eleição, como vai ser a sua recontagem de votos, se ela vai ter ou não. E nesse caso, o estado da Pensilvânia ele estabelece que caso a diferença do primeiro para o segundo colocado seja menor do que meio ponto percentual, é possível sim ter a recontagem de votos. Mas se, por exemplo, eles detectarem algum erro e o democrata ganhar, né, do republicano, inverter a posição, isso mantém, mesmo que isso aconteça, a liderança dos republicanos no Senado continua garantida, porque eles continuam com maioria. Então, efetivamente, não vai mudar muita coisa, caso realmente haja essa mudança, né, de um democrata, de um republicano, melhor dizendo, para um democrata. E a gente vai seguir acompanhando e contando com a sua análise. Muito obrigada, Bruno. E até a próxima. Bom feriado. Eu que agradeço, Kelly. Bom feriado e até a próxima.